é um jogo difícil, cada jogo tem a sua dificuldade. O de hoje, até 25 minutos, a equipe do Goiás jogou bem, teve posse de bola, fez o gol, foi vertical, teve velocidade. A partir de então, nós já começamos a ter uma certa dificuldade com as investidas do Guarani, que teve que fazer uma substituição logo no começo do jogo. A entrada do Lohan no lugar do Bruno fez com que a equipe tivesse um cara que segurasse a bola ali na frente, e isso acabou nos dificultando, porque nós não tínhamos um volante à frente da zaga, então essa bola estava chegando nos atacantes do Guarani. Na segunda etapa a gente tentou corrigir isso daí, voltou e teve bons momentos e maus momentos na segunda etapa. O Guarani teve algumas boas oportunidades, o Tadeu fez boas defesas, assim como a gente também teve chance, até chance mais clara de chegar no segundo. Um lance com o Baia, um lance com o Breno também. Enfim, acho que foi um jogo movimentado de duas equipes que jogavam a sua última cartada, a gente para tentar chegar no G4, o Guarani para tentar sair lá da zona de rebaixamento. Enfim, era de se esperar um jogo tenso mesmo. Felizmente a gente atingiu os 3 pontos que era o nosso objetivo. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória, a 4ª consecutiva, né? Você acredita que esse jogo de hoje vai ser espelho também para o próximo jogo, pelo fato de que esses times estão aí lutando, né? O último prato de comida do Guaraneira hoje caiu. Possivelmente vai ser assim contra o CRB também. Aí depois o Goiás tem 2 jogos contra times que de repente o Amazonas já não tem muito, e o Novo Horizontino possivelmente já vai ter subido. É mais ou menos isso. Esse finalzinho embora era o lanterna, vai ser essa questão. E outra rapidinha, você falou sobre a questão do Vila. O Goiás passou o Vila, né? Eu tenho essas 3 rodadas para que possa, claro que não vai mudar o preço do dólar, mas o Goiás ficar à frente do Vila Nova no final. Nós até vimos isso ao longo do jogo, né? A torcida vibrando, a hora que o Vila tomou o gol lá e a hora que a gente teve a certeza que tinha passado, né? Enfim, eu acho que isso serve como bom ingrediente, né? Não é um mau ingrediente, é um bom ingrediente, que é uma rivalidade sadia, mas que, óbvio que a gente tem toda a intenção de permanecer na frente, de ter ultrapassado para ficar realmente na frente do nosso rival. E a outra pergunta, o CRB vai ser da mesma forma, né? Porque o CRB está numa situação incômoda, foi um time que sofreu ao longo da Série B porque deu importância à Copa do Nordeste, chegou na final e isso fez com que o time ficasse lá embaixo no começo da Série B. E para você sair depois é sempre muito difícil, porque nenhuma equipe consegue ter. Aliás, eu acho que o Goiás é a primeira equipe da Série B que tem a 4ª vitória seguida, se não me falha a memória. É difícil você ter uma sequência dessas, então a equipe sofre. Eu acredito num jogo nos mesmos moldes, embora a gente vai estar jogando fora de casa, o CRB dentro de casa vai tentar nos pressionar, fazer um pouco daquilo que nós vimos hoje no Guarani, que não tem muita coisa assim para esconder. É um jogo que, a hora que está perdendo, vai todo mundo para frente, bola alçada na área, e é sempre difícil, né? E é um time alto também, é um time que no jogo aéreo a gente teve muita dificuldade em marcar. Talvez o jogo contra o CRB seja um pouquinho diferente pela altura dos jogadores, mas vai ser sufoco também. Eu não acho que vai ser um jogo com uma abertura de placar aí que dê para a equipe respirar. Acho que vai ser jogo pegado também, e é assim que nós temos que enxergar e fazer ao longo da semana aí uma boa preparação para já sabendo o que nos espera em Maceió. Mancini, boa noite. André Rodrigues da Band News, Fred Esporte. Vou igual o Júnior aqui, 2 numa só, por favor. A primeira, foi durante esse meio de semana, eu realizei uma pesquisa no meu canal, e 83% dos torcedores aprovaram a renovação do seu contrato para o ano que vem, e até bateram muito na tecla. É importante dar sequência ao trabalho. Então 83% aprovaram a sua renovação de contrato. A pergunta que vem: alguma coisa aconteceu nessa semana? Chegou para você já a proposta oficial ou não, na questão de renovação de contrato? E o outro ponto, pela sua experiência já no futebol, nesses jogos finais, vale tudo.
você seria favorável ao Goiás oferecer um incentivo positivo para os concorrentes do Goiás não perder os jogos, o tal da mala branca? Você seria favorável que o Goiás entrasse no circuito nesse ponto? Eu acho que essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque o que eu acho é que o Goiás tem que fazer de tudo para vencer as suas partidas, né? E sempre que a gente tem um jogo, ao término da partida a gente entra no vestiário assim como foi hoje, e todo mundo fala assim, e os outros jogos, e fulano, e a gente está focado nos nossos jogos. Eu acho que dinheiro nessa hora não vai fazer a diferença, tanto é que a gente, e eu já falei sobre isso aqui, nós abrimos mão de premiação exatamente para poder passar que não é o dinheiro que vai te fazer correr mais do que você corre, porque a gente é bem remunerado no futebol, né? Então que o Goiás foque nas partidas dele. São 9 pontos em disputa. Tá difícil, eu sei que está difícil, mas não é impossível. Nós que já estamos no futebol há bastante tempo, a gente já viu muita coisa acontecer, então a gente não pode de maneira alguma jogar a toalha. Vamos acreditar. Eu acho isso muito mais saudável, muito mais humano do que se oferecer dinheiro para outro. E a outra pergunta, nós fizemos várias reuniões essas semanas, porque tem algumas outras pautas que estão na frente da nossa renovação. E eu havia falado isso na outra entrevista, a gente não tocou no assunto ainda, até porque há uma indefinição ainda sobre vários aspectos. Então, antes de mais nada, a gente tem que adiantar o nosso trabalho, que é o planejamento para 2025, e isso a gente tem feito. Essa semana a gente fez 2 reuniões, que é aquela reunião, quem fica, quem sai, quem vem, o que o elenco precisa e tudo mais, que é para deixar pronto, pelo menos da minha parte, né? E aí, posterior a isso, a gente vai sentar e conversar. Eu não tenho dúvida que há o interesse de ambos os lados, e isso já é muito bom, né? Agradeço logicamente aí o apoio do torcedor na pesquisa. A gente sabe que é importante, o quanto é importante para a gente uma manutenção de trabalho, você virar o ano já sabendo que você vai ficar, quem vai contratar, o que vai ser feito na pré-temporada, as metas para o estadual, para a Copa do Brasil, enfim, é muito importante a manutenção. Mancini, boa noite. Boa noite. Você disse aí, né, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol. Agora, 7 vitórias seguidas. Já teve na sua carreira? Dá para lembrar de cabeça e quando isso aconteceu? Até para a gente projetar o futuro aqui, que pode acontecer no Goiás? Não me lembro de 7 vitórias. 7 vitórias é uma marca expressiva, ainda mais no futebol brasileiro. Lá fora a gente até vê isso, mas aqui no futebol brasileiro, lógico que já teve, mas eu não me lembro com sinceridade. Me lembro de uma sequência, mas aí tem empate, vitórias, enfim, 7 vitórias seguidas, não me lembro na sinceridade. Eu acho que é uma marca que é possível ser batida. A gente lembra que em alguns jogos aí a gente acabou, de certa forma, sendo prejudicado pela arbitragem, em outros jogos a gente bobeou também, não é só jogar a culpa na arbitragem. A gente também, ao longo de muitos jogos, poderia ter tido essas atuações que nós estamos tendo. Então isso, de certa forma, impactou na campanha. É uma pena que a gente tenha chegado neste ponto de estar brigando, tentando correr atrás, né? Mas, enfim, isso faz parte do futebol, faz parte do amadurecimento. Se a gente não conseguiu acesso esse ano, que essa arrancada seja o começo do acesso do ano que vem, porque é importante quando você, e eu acabei de falar sobre manutenção, é importante quando você planta e começa a regar cedo. Então que seja o início aí de uma grande fase, independente daquilo que vai acontecer no final. Mas sim, hoje nós tivemos a oportunidade de ver você enfrentando seu filho. Foi a primeira vez que isso aconteceu? E qual que foi a sensação? É a 4ª vez, né, que eu enfrento meu filho, e é uma sensação que é difícil até de explicar, porque ao mesmo tempo que a voz embarga,
Desculpa. A voz embarga, meu. Porque é uma situação atípica, né? Você ter que ali saber separar. Não é fácil, mas enfim, é o que nós escolhemos, tanto eu quanto ele, né? E sempre que isso acontece, a gente antes do jogo sabe que vai passar por uma prova e que normalmente a gente tem que saber lidar, porque o futebol ele te castiga muitas vezes, mas ele te dá prazer também. E hoje não foi só um dia de castigo, porque você vê teu filho jogando, esse é motivo de orgulho. Enfim, desculpa a emoção aí, mas é sempre um momento único. Só aí. Mancini, é até complicado perguntar após essa sua reação, tá? Parabéns de coração mesmo, tá? Parabéns mesmo. E aí, quando você chegou, né? Você passou a braçadeira pro Galhardo, Edson, o Marcão, Tadeu, né? E até você comentou, vira e mexe, vai ter o rodízio da braçadeira. E aí poxa, Lucas Ribeiro de novo capitão. Hoje eu peguei o scout dos Jogos Goiás. Há 7 jogos, o Lucas Ribeiro como capitão do Goiás começou no jogo contra o Santos. Então, nos 7 jogos do Lucas como capitão, o Goiás teve 5 vitórias, um empate e uma derrota. O porquê dessa sequência para o Lucas Ribeiro como capitão, eu imagino que tenha algo no dia a dia do Goiás envolvendo esse atleta para ser, né, por 7 vezes capitão do Goiás. Quando eu cheguei aqui no Goiás, eu disse que eu revezaria a faixa de capitão. E aí vários atletas tiveram a oportunidade de usar. E num determinado momento, o Lucas teve uma atitude dentro do vestiário numa derrota nossa, que se não me falha a memória foi lá em Ribeirão, diante do Botafogo. Ele entrou no vestiário e deu uma aula. Ele falou uma frase que ficou muito marcada por todos nós, e eu achei, assim como todos os atletas até reconheceram isso, que ele teve uma atitude, uma postura, não que os outros não tivessem tendo, enfim, mas ele teve uma atitude ali que me deu a segurança de deixar a faixa de capitão com ele, até porque ele foi bem reconhecido por todos os outros atletas. Então ali foi um divisor de águas para que eu parasse de circular a faixa e que eu entregasse a ele até o final da temporada. Ele chegou e fez uma cobrança bem forte para todos dentro do vestiário. É lógico que a frase é uma frase que ficou lá dentro, mas enfim, eu acho que o mais importante foi que ele conseguiu tocar a todos ali na hora, e todo mundo reconheceu que lá nossa atuação não tinha sido boa, que era um jogo que nós deveríamos ter vencido, e isso acabou sendo o ponto diferencial para que eu optasse por ele até o término da temporada. Mancini, eu recordo uma entrevista sua lá no CT, você dizia que esses últimos jogos, independente se o Goiás ia subir ou não, você já estava fazendo uma filtragem também para 2025, independente se você vai ficar ou não. Você ficando, algum pensamento seu está mudando com esses jogos? Por exemplo, algum jogador que, de repente, se você não gostaria que ficasse, agora já está mudando um pouco, ou algum que você gostaria que ficasse, já não... Como é que está sendo essas últimas partidas para essa questão de 2025? Não tenha dúvida que nós estamos observando, eu, o Hever e todo mundo, todos os atletas, porque é importante quando você remonta uma equipe ou faz um novo planejamento, que você acerte mais do que erre. Então é fundamental que nesses jogos agora a gente perceba não só o dentro de campo como o fora de campo. Porque o fora de campo para mim é tão importante quanto o cara que joga junto mesmo não estando dentro de campo às vezes.
Então essas são decisões difíceis de serem tomadas, mas que são tomadas e que eu não abro mão disso. Aquilo que eu julgo como necessário dentro do dia a dia do nosso clube, eu vou buscar no atleta. Se o atleta tiver futebol e não tiver isso, ele está fora do meu esquema. Mas é importante dizer também que eles têm a grande oportunidade de, nesse término do campeonato, já que hoje a equipe está jogando bem, de apresentar alguma coisa para poderem ficar. Então também é uma amostra deles para com todos nós, e uma chance também que nós temos de escolher bem aquele atleta que está sendo testado, porque foram esses atletas que, dentro de um campeonato tumultuado para o Goiás, eles conseguiram se destacar novamente. Então tudo isso com certeza está sendo analisado, e eu estou muito contente que alguns atletas a gente está conseguindo recuperar. Não sei se para ficar no Goiás, mas para que ele possa retomar a sua carreira, que isso também é importante. A gente também tem que contribuir para a vida de cada um desses atletas. Mancini, sobre o John Vasquez, na lateral, sua avaliação, como foi o jogo dele, e o Dieguinho, será que dá para recuperar nessa semana? Dieguinho possivelmente ainda não esteja pronto para o jogo do CRB. Eu tenho a volta do Caito, que já me ajuda. O John foi um atleta muito importante. Eu quero até aqui fazer uma ressalva a ele, porque o dia que eu não tinha centroavante, ele foi de centroavante. O dia que eu não tive lateral, ele se prontificou a jogar de lateral. Ele joga dos dois lados como extremo, ou seja, é um atleta que está sempre disposto a colaborar, um atleta que está sempre disposto a, mesmo que não seja da função, a dar a sua ajuda dentro do grupo. Então ele é muito valorizado, ele cresceu muito no meu conceito com isso. Acho que hoje fez um bom jogo, teve algumas dificuldades porque ele marcou também um atleta muito rápido, e é óbvio que ele, não sendo específico da posição, ele acabou cansando um pouco antes do que o normal, mas ele cumpriu muito bem a sua função. Professor Mancini, algo mais a acrescentar aí